Hoje em dia, todo mundo sabe o que deveria fazer. Sabe como melhorar a vida, sabe como cuidar melhor da saúde, sabe como ter relacionamentos mais saudáveis. Sabe o que precisa mudar. Mas, na prática, quase nada muda. E isso é curioso, porque nunca tivemos tanto acesso à informação, tanto conteúdo, tantas respostas, e mesmo assim, a vida de muita gente continua travada no mesmo lugar. Então a pergunta não é mais o que fazer, é outra. Por que a gente sabe tanto, mas vive tão pouco? Existe um comportamento silencioso acontecendo. A gente se acostumou a falar sobre mudança, falar sobre evolução, falar sobre aquilo que um dia vai fazer. E isso gera uma sensação perigosa, uma sensação de progresso, como se só entender já fosse suficiente, como se só reconhecer o erro já resolvesse, mas não resolve. Porque existe uma diferença enorme entre saber o caminho e realmente andar por ele. E essa diferença é onde a maioria das pessoas trava. Isso não está só em grandes decisões, não. Está no dia a dia, nos detalhes. A pessoa diz que precisa cuidar da saúde, mas sempre começa semana que vem. Fala que quer mais tempo com a família, mas passa horas no celular sem perceber. Diz que quer crescer profissionalmente, mas evita qualquer esforço que exige disciplina. Fala que quer paz, mas continua reagindo do mesmo jeito em todas as discussões. E o mais curioso é, ela sabe, ela tem consciência, ela reconhece, mas continua repetindo. Então, não é falta de informação, não, é padrão, é comportamento automático. Com o tempo, isso vira uma armadilha, sim, porque a pessoa ela começa a confundir intenção com ação. Só de pensar em mudar, já dá uma sensação de alívio. Só de falar sobre isso, já parece que está fazendo alguma coisa. Só de concordar com o certo, já parece suficiente. Mas olha, não é. E quanto mais isso se repete, mais a pessoa se distancia da própria realidade. Por fora, o discurso é bonito, coerente, até inspirador, mas na prática, nada sustenta aquilo. E essa incoerência vai cansando, sabe? Vai frustrando, porque no fundo, a pessoa sabe que não está vivendo o que diz. Talvez o problema nunca tenha sido falta de conhecimento, não. Talvez seja algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Decisão. Porque mudar de verdade custa, sabe? Custa abrir mão de hábitos antigos. Custa sair do automático. Custa fazer o que não dá vontade. Custa consistência. E não é algo que acontece em um dia. Não. É repetição. É escolha diária. E muita gente evita isso. Prefere continuar falando sobre mudança do que viver o desconforto de mudar e mudar de verdade. No final, a vida não responde ao que você fala. Ela responde ao que você faz, todos os dias. Ao que você repete, ao que você sustenta no silêncio. E enquanto isso não muda, nada muda, nada vai mudar.
Mas existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo, porque existe algo que muita gente acredita que tem, mas quase nunca deixa isso afetar a forma como vive. E é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar no domingo. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, fica com a gente aqui no Verbo e Reflexão. Deixa o like para que esse conteúdo ele possa chegar em mais pessoas. E me conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você sabe, mas ainda não vive. A gente se vê então no próximo vídeo.